Seja bem-vindo à rede de segurança colaborativa Co-Security. A Co-Security chegou no seu bairro trazendo o conceito de colaboração e participação coletiva na segurança da região. A partir de agora, você e a sua vizinhança estão unindo forças para abraçar um projeto unificado e estratégico. O conceito segurança colaborativa é muito mais do que monitorar as ruas com câmeras. É, na verdade, uma mudança cultural que une moradores, comerciantes e empresas com o objetivo de construir uma ampla rede de proteção para inibir que criminosos ajam nessa área. Com dezenas de câmeras monitorando ruas e calçadas, vamos construir uma verdadeira muralha virtual de proteção que irá afugentar a criminalidade para longe. Nossa central entra em contato com o poder público sempre que é demandada em uma ocorrência. E a polícia contará com as nossas imagens, captadas de vários ângulos e pontos estratégicos para auxiliar nas investigações e no combate ao crime. Nossos produtos estão disponíveis em 3 versões: Vision Tower, Wall Tower e Compacto. Todos eles trazem uma comunicação visual padronizada e ostensiva que mostra que nessa área existe uma rede de segurança profissional e organizada entre vizinhos. Munidos de QR Code, qualquer pessoa pode acessar nossa central e reportar um incidente. Assim que alertada, nossa equipe acessa as câmeras e inicia seu trabalho de auxiliar a polícia na identificação e até na detenção dos transgressores, levando as investigações para um novo patamar. Nossas câmeras são de última geração e alta definição. Com o tempo, serão capazes de reconhecer comportamentos estranhos com o uso da inteligência artificial e até detectar possíveis infrações de forma automática. Esse é o futuro que estamos construindo hoje. Na medida que novas tecnologias surgirem, poderemos ativá-las em nossa rede de proteção e você já faz parte disso imediatamente. O aplicativo Co-Security completa o fácil acesso às imagens ao vivo e armazenadas em nuvem, mas somente por pessoas autorizadas. Seja parte da solução. Envie esse vídeo para vizinhos, amigos e comerciantes. Quanto mais pessoas abraçarem essa ideia, maior será a rede de proteção da nossa região. Queremos que as pessoas voltem a andar livremente e esse esforço pode ser de todos nós. Co-Security, as ruas de volta para você. Saudações, amigos do canal da Escola Superior de Segurança, com oferecimento da startup Co-Security, apresentamos o 70º programa da série Co-Security Segurança Colaborativa. Nosso objetivo é debater ideias, trocar experiências e cases de sucesso na jornada de colaboração e exercício da cidadania em prol da segurança e do bem comum. Nosso tema de hoje, o papel dos policiais federais na segurança pública. Co-Security, as ruas de volta para você. Participam desta edição Suzana Duval Moore. Ela tem um currículo fantástico. Presidente do Sindicato dos Policiais Federais em São Paulo, eleita com 67% dos votos para o triênio 2020-2022, no universo eminentemente masculino. Em São Paulo, o percentual de policiais federais femininas é de apenas 8%. Detalhe interessante. A Suzana é agente da Polícia Federal por 14 anos, professora na Academia Nacional de Polícia nas matérias de armamento, tiro e segurança de dignatários, técnicas operacionais, abordagem e direção operacional. Advogada, foi inscrita na Ordem dos Advogados de São Paulo, encontra-se licenciada em razão da incompatibilidade do cargo de policial federal com o exercício da advocacia. Mas ela é bacharel em Direito pela PUC, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, formada em 2003. Atuou como representante do Brasil em algumas missões policiais internacionais, incluindo Portugal, Moçambique, Paraguai, Uruguai e Argentina, e também em missões de cooperação internacional, como a Rio+20, Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014, Jogos Olímpicos do Rio 2016. Tem inglês fluente, foi coordenadora da Central de Batedores do Centro Integrado de Comando e Controle de São Paulo na Copa do Mundo. Atuou e ou coordenou diversas seguranças de líderes mundiais em visita ao Brasil. Casos de Barack Obama, Bill Clinton, Hillary Clinton, Tony Blair, David Cameron, Nicolas Sarkozy, François Hollande, Rei Felipe VI da Espanha, Dalai Lama, Enrique Pena Nieto, do México,
Miguel Higgins, da Irlanda, Cristina Kirchner, da Argentina, Desi Borgers, rainha máxima da Holanda, princesa Anne e príncipe Edward também. Ela tem liderança em diplomacia, iniciativa, trabalho em grupo, habilidades analíticas de raciocínio, qualidades desenvolvidas por meio do exercício de atribuições da Polícia Federal Brasileira e mundialmente como agente da Interpol. Daqui a pouco mais cursos da Suzana, a gente vai falar disso. Também conosco no programa Marcel Bussolin Marques, gerente de relacionamentos da startup CoSecurity. Foi economista pela Universidade Mackenzie, foi um dos responsáveis pela implantação do programa City Câmeras na cidade de São Paulo, quando trabalhou na Secretaria Municipal de Segurança Urbana. E Rogério Almeida, executivo de vendas com mais de 100 projetos realizados na CoSecurity, especialista em segurança com mais de 10 anos de experiência no mercado. Então, é esse o programa de hoje. Vocês se preparem, porque ele vai ser super interessante. E vocês já estão vendo aí Suzana Duval Moore. A gente olha para ela assim, uma moça jovem, aparentemente uma carreira grande aí na Polícia Federal, carreira extensa, mas aquela pergunta que não quer calar. Levou uma jovem, né, bonita, preparada, a querer ser policial, inclusive policial federal, que é outro departamento muito mais acima do que simplesmente ser policial. Boa noite, Suzana. Boa noite, Jorge. Boa noite, Marcel, Rogério. Boa noite a todos. O que me levou a escolher essa carreira foi a admiração que eu tinha pela Polícia Federal, né, que eu tenho até hoje. E, na época, estavam começando as grandes operações, por volta de 2002, 2003, né? Eu passei no concurso de 2004. Então, eu estava terminando a faculdade, eu estava na área da advocacia, trabalhando em escritório, e na época começaram essas operações. Então, foi a primeira vez que eu vi uma instituição cumprir a lei, né? Não ter medo dos poderosos. Então, eu li as notícias no jornal e ficava impressionada, falava, mas eu nunca vi isso no Brasil, né? A primeira vez que eu vejo, aí eu fiquei muito entusiasmada. Comecei a querer fazer parte, né, da Polícia Federal, então eu só queria, na época, o concurso da PF, e aí, quando eu me formei, com 6 meses de formada, eu passei no concurso de agente da Polícia Federal, então, e foi muito em função dessa admiração do trabalho da PF no combate à corrupção, né, em busca de trazer um país melhor, de uma sociedade mais justa, aí, tudo que acho que a maioria de nós aí espera, né, e que estamos na luta, né? Eu acho que é o desejo da maioria de nós, de todos os cidadãos aí brasileiros, que a gente aguarda e espera também não só da Polícia Federal, mas das demais instituições brasileiras. Você tem uma atuação brilhante aí na Polícia Federal, pelo que a gente narrou aqui do seu currículo. Nesse tempo de carreira, o que mais te impressionou nesse trabalho da Polícia Federal? Qual é o case de sucesso que você pode contar aí da Suzana na Polícia Federal? Assim, não teve uma missão assim que mais impressionou, mas eu acho que o que mais me impressionou na polícia foi o trabalho com os meus colegas, né? A gente poder contar com o colega, né? Ter o comprometimento da missão, sabe? Saber que os colegas que a gente está trabalhando têm esse compromisso, e de trabalhar com pessoas que são imbuídas, né? De fazer o melhor, de se dedicar. Então, assim, a gente está numa instituição que as pessoas prestaram concurso e que tem um idealismo de prestar um melhor trabalho para o Brasil, né? Às vezes isso parece meio hipócrita, mas no fundo a gente sente isso quando a gente está trabalhando, quando a gente está na equipe, a gente sente que é o que todo mundo quer, né? A gente quer cada um fazer um pouquinho na sua área, né? O que eu fiz foi um pouco, tem aí vários colegas que fizeram muito mais e assim, dentro da Polícia Federal, a gente tem a oportunidade de fazer muita coisa, porque é uma instituição com poucos integrantes, então a gente acaba indo para várias áreas, tendo muitas oportunidades aí de fazer muitos trabalhos, mas eu acho que o que mais me impressionou sempre foi poder contar com os colegas, foi poder trabalhar em equipe e ter a certeza ali que
a maioria sempre estava imbuído de terminar a missão, mesmo com dificuldades. Muitas vezes a gente não tem as melhores condições, mas a gente sabe que os colegas vão fazer de tudo para a gente conseguir terminar, concluir e com todo mundo sair vivo, né, principalmente, mas que ninguém vai abandonar a missão, né? Isso eu já tinha trabalhado em outras esferas, outros trabalhos, e a gente sabe que nem sempre é assim, né? Então, o que me impressionou bastante na PF foi isso. Então, a gente sabe que a gente pode contar com a equipe, que a gente pode contar com um colega, e eu acho que isso acontece na maioria das polícias, né? Existe esse comprometimento, e se não existisse, acho que a gente não sobreviveria, né? Então, isso é muito importante, às vezes, e eu acho importante falar isso para a sociedade também poder saber, né? Porque é a única profissão que a gente tem que arrisca a própria vida para salvar a vida de outrem. Então, é importante porque às vezes a gente vê notícias, às vezes a gente vê notícias ruins a respeito da polícia, ou que a polícia abusou do poder, ou que de maus policiais, né? Porque as notícias boas acabam ficando, às vezes não aparecem muito, aparecem mais notícias que denigrem as instituições do que as notícias do que a instituição faz, né? De bom, que acho que 90 e poucos % as instituições policiais estão ajudando pessoas. E então eu sempre quero aproveitar esse espaço para a gente poder mostrar esse lado para a sociedade, né? Se a polícia não funcionasse, hoje a gente estaria num caos muito pior do que a gente já tem hoje na segurança pública. Essa quebra de paradigma é interessante, né? A gente estava ainda agora tocando no seu currículo, né? E fala da sua eleição para esse sindicato da Polícia Federal. O que levou você a entrar nesse movimento, primeiro associativo, sindical, e como é que é essa questão, né? Ali a gente frisou bem, né? A Polícia Federal tem 8% de mulheres e você conseguiu ser eleita presidente do sindicato num universo eminentemente masculino. Como é que foi essa aceitação? Como é que foi esse processo de aceitação da mulher numa função de liderança tão importante? Foi bem melhor do que eu imaginava. Até quando eu entrei no movimento sindical porque me procuraram, né? Meus próprios colegas, meus pares que me chamaram, olha, você poderia se candidatar a presidente do sindicato. No começo até tomei um susto, né? Até falei, imagina que os colegas vão votar em mim, né? Eu sou mulher e já até quando a gente vai dirigir uma viatura, às vezes tem dificuldade, né? Vocês não querem nem dar a chave da viatura, vocês vão dar o sindicato? Aí eles falaram assim, a chave da viatura, vamos pensar, mas o sindicato seria uma boa ideia, né? Olha só, falaram brincando assim, né? Eu falei, aí assim, a gente foi... Aí o pessoal, assim, eu me preocupei muito com isso, porque eu achei, assim, que por ter mais homens, né, por ser um ambiente policial, ser conhecido por um ambiente machista, né, não que eu tenha sofrido machismo, coisa assim, a maioria dos colegas sempre me tratou muito bem, me deu muita força para trabalhar, né, sempre me incentivou muito e me ajudou demais, então, assim, eu sou muito grata a todas as equipes que eu trabalhei, a maioria delas eu só formei amigos e grandes colegas aí, grandes profissionais que só me ajudaram, porque homem e mulher é diferente, né? E a gente soube aproveitar aí, e muitas vezes eles até buscavam o que a mulher poderia ter de diferencial e agregar no trabalho policial, né? Então a gente até se sente valorizada e se sente que está agregando a equipe, porque se a gente for pela força física, a gente vai perder, né? A mulher não tem força física igual do homem e jamais vai ter. Mas tem outras qualidades que sempre podem ajudar no trabalho policial, que é muito importante. E na época... Agora, pergunta fatal. Pilotando o Uber Black, que é como o pessoal chama aí da Polícia Federal, faz feio ou faz bonito? Não, acho que... Nunca tive nenhum problema. Acho que faço bonito. Não tem, né? Sou professora também dessa matéria na Academia Nacional de Polícia, né, de direção operacional. Então, já trabalhei na parte de escolta também e nunca tive nenhuma intercorrência, nenhuma reclamação. Só assim, reclamação dos colegas não, né? Mas
Talvez de um preso ou outro que pode ter passado mal, mas tudo dentro do esperado aí, de uma escolta de preso, né? Que geralmente é meio rápido. E com relação ao papel de sindicalista, né? Como é que é essa missão? O que é preciso fazer para não ser considerada uma chata perante aí os superiores hierárquicos, né? Tem um papel... como é que é uma atuação sindical dentro de uma área, de uma instituição tão séria, tão respeitada como a Polícia Federal? Como é que funciona isso? Então, o papel dos sindicatos na Polícia Federal é muito importante, porque foi por meio dos sindicatos que a Polícia Federal conseguiu se estruturar melhor e ser o que é hoje, né? Então, isso eu escutei quando eu entrei na polícia, né? Eu tomei posse em 2007 e ouvi dos meus colegas que foram me procurar para que eu fosse para o sindicato, e sempre teve muito esse orgulho dos colegas de terem o sindicato, de poderem se associar, porque através das lutas sindicais, as lutas sindicais sempre buscando por equipamentos, né, por condições de trabalho e por salários que são competitivos com a iniciativa privada, porque há um tempo atrás não eram. Então, tudo isso fortaleceu muito a instituição, trouxe profissionais que hoje poderiam estar em outras funções da iniciativa privada, trouxe, então, profissionais muito qualificados, que é importantíssimo, porque o crime está se qualificando cada vez mais. Então, se a gente não tiver profissionais muito qualificados, a gente também não consegue acompanhar, né? A gente tem colegas da Polícia Federal que são premiados no mundo, né? Que conseguiram ajudar a desvendar certos crimes, organizações criminosas, em outros países, e foram premiados em países, né, na Europa, tudo, pela expertise que tem aqui. Isso por conta da formação, e a gente só consegue essa formação através de uma carreira atrativa. Então, a gente conseguiu muito isso por conta do sindicato, armamento de última geração, porque tinha um período que o próprio policial tinha que comprar arma, se não comprasse, não tinha arma para ir para a missão. Só tinha armas muito antigas, né, que muitas vezes não estavam funcionando muito bem, colocavam toda a equipe em risco, né, isso eu falo há 20 anos atrás, né, mais de 20 anos atrás. E todas essas mudanças que a Polícia Federal passou também foram por conta dos sindicatos que buscaram isso, que buscaram os governantes, né, que buscaram levar essa consciência, essa importância para os gestores que estavam no poder, porque a política vai trocando, né? Então, se não tiver algumas instituições aí fixas que possam falar e levar o que é preciso para a segurança pública, muita coisa fica perdida. Então, a gente tem essa importância muito grande do sindicato. O sindicato mantém essa importância nas articulações, nas reuniões, né? Tudo é muito importante também ser muito conversado. A gente traz esse lado mais técnico da atuação, de levar a parte da parte técnica da segurança pública, de levar para as autoridades, de buscar esse apoio e de trazer o lado de quem está trabalhando no dia a dia na polícia. Então, a gente leva esse lado hoje do que o policial federal precisa para a sua atuação. Então, é basicamente isso que a gente leva, e também na proteção desse policial federal. Porque como que a PF poderia ter uma autonomia de investigar tantas pessoas suspeitos com ligações assim, com poderosos e tão fortes aí, com um poder aquisitivo tão alto, né? Se um simples policial não tiver uma proteção. Hoje, quem dá essa proteção são os sindicatos, que fornecem assistência jurídica. Então, os sindicatos, quando o colega, muitas vezes, quem está trabalhando numa investigação desse tipo, muitas vezes é acusado pelo suspeito, para poder tentar uma tese de defesa e se livrar da acusação. Então, muitas vezes ele acusa quem está fazendo a investigação. Então, assim, além desse policial ter que trabalhar de forma muito técnica e com muito profissionalismo para evitar qualquer problema,
pode sofrer uma acusação injusta, e a gente tem todo o arcabouço jurídico de advogados que fazem essa defesa desses colegas, né? Então, e que dá uma segurança maior para poderem trabalhar também. Então, tem todo esse lado, ele acaba dando uma proteção muito grande para os policiais federais, né? Poderem atuar, para a atuação dos policiais. Fundamental. Co-Security, as ruas de volta para você. Hoje a gente conversando com Suzana do Valmor, presidente do Sindicato dos Policiais Federais em São Paulo. Suzana, uma pergunta que é sempre importante, né? Muita gente fala da Polícia Federal, vê a atuação dela, o protagonismo dela, desde que o Brasil começou um trabalho sério de combate à corrupção, a Polícia Federal ganhou um protagonismo muito grande. Qual é o papel da Polícia Federal? O que significa ser Polícia Federal no Brasil? Qual é o papel dessa polícia? Polícia Federal, ela tem um papel, até o Rogério mencionou, né, de ciclo completo, tudo, vou explicar bem rapidinho para não alongar, mas tem um papel que ele faz toda a contenção dos crimes de competência da União, né, uma atuação nacional, o que facilita aí várias operações, principalmente quando o crime ele acontece de mais de um estado. Tem uma atuação também em cooperação via Interpol, também internacional, né, via esses acordos com outros países, tudo. Então, é a polícia hoje da União. E por ser a polícia da União, ela atua de duas formas, tanto como uma forma investigativa, de polícia judiciária, como de uma forma também preventiva, que é uma forma que se diria assim, a polícia judiciária seria a polícia civil dos estados e a polícia preventiva ostensiva seria a PM. Então, a Polícia Federal faz esses dois papéis dentro da Polícia da União. E aí, por isso que seria uma polícia de ciclo completo, como mencionou o Rogério quando a gente estava batendo um papo antes, porque teria a polícia ostensiva, que faz a prevenção, né, que a gente faz essa atividade ostensiva nas fronteiras, nos aeroportos, em determinadas áreas que são de competência da PF, a gente atua como polícia ostensiva, e também atua como polícia judiciária. E aí o ciclo completo é quando uma só polícia faz essas duas atuações. Então, aquela polícia que atuou ostensivamente e foi a primeira a chegar no crime, vai ser no local do crime, nos fatos, vai ser a mesma que vai apurar o crime. Então, a gente tem essa vantagem de ter uma polícia que poderia ser considerada de ciclo completo como polícia da União, né, apurando, fazendo essa prevenção e também apurando os crimes, e o que facilita bastante a própria investigação. E tem o fato de também trabalhar em todo o território nacional. Então, isso daí também facilita bastante trânsito de informações, né, uma série de questões burocráticas que a gente não tem, né, que é um órgão só, então tem uma facilidade grande aí para combater certos tipos de crime, né, que são de competência da Polícia Federal, estão hoje na Constituição Federal, e por isso que acaba funcionando tão bem. Mas eu acredito que um dos fatores da Polícia Federal funcionar de uma forma ágil e funcionar de uma forma mais rápida, talvez, de uma forma e mais efetiva, seja também por conta dessa parte dela poder ser considerada uma polícia de ciclo completo. Legal. A Polícia Federal também presta vários serviços à sociedade, por exemplo, emissão de passaporte, né? Aquela segurança dos aeroportos também, vigiando fronteira, entrada e saída no país. O que mais que a Polícia Federal faz de importante que vale a pena apontar aqui para o cidadão conhecer? Qual o trabalho que a Polícia Federal faz que muita gente talvez não saiba? Tem algum? Eu vou citar um pouco do que é o trabalho da Polícia Federal e vamos ver o que tem, mas um que eu acho que talvez a população não saiba seja a fiscalização de produtos químicos, que também faz parte da atribuição da Polícia Federal, fiscalização da parte de segurança privada,
também faz parte da Polícia Federal, e daí são tráfico de entorpecentes, né? Isso acho que todo mundo já sabe, que aparece bastante nos noticiários. Então, tráfico nacional, internacional, tráfico também muito nas fronteiras, nos aeroportos. Isso acho que aparece bastante nos noticiários. Crime de corrupção, esses crimes mais contra organizações criminosas, contra sistema bancário, crimes previdenciários também da Polícia Federal, moeda falsa. Tem uma série de crimes, e tem essa atuação de mais ostensiva, e tem essa parte também que trabalha auxiliando como força representativa da Interpol aqui no Brasil. Que acho que é bom explicar, porque a Interpol, às vezes, muitas pessoas acham que é uma outra polícia, uma terceira polícia. Na verdade, é uma convenção entre os países que se comprometem a combater crimes. Então, cada país assina um tratado, faz parte desses países que assinaram e fazem parte como membro da Interpol. Eles têm a sua polícia trabalhando para a Interpol, né? Então, não é uma terceira polícia, né? Então, aqui no Brasil, quem faz a representação da Interpol é a Polícia Federal. Então, acho que isso também é algo que muitas pessoas têm dúvida, né? E daí também tem combate a crimes ambientais, que também é da Polícia Federal. Então, a gente vê muitas vezes algumas operações, até na região da mata, na Amazônia, né? Os colegas indo de helicóptero, tudo. Então, também aparece bastante aí nos noticiários. E acho que basicamente isso, assim, não me lembro de nada assim que não seja tão visível, né? Outro ponto que é importante: porte de arma, concessão de porte de arma, que há muito tempo não... É verdade. Isso gera sempre uma grande polêmica, né? Se o brasileiro tem direito ou não ao porte de arma, como é que isso funciona, né? O nosso Congresso Nacional deveria ter cuidado isso de maneira mais acurada, né? A legislação deveria ter sido mais aprimorada. Houve um plebiscito em que a população brasileira se manifestou a favor do direito à comercialização de arma, ao direito a ter uma arma, e esse é um ponto que ainda não é tão bem respeitado, ou não é tão bem regulamentado isso. A Polícia Federal também trata dessa questão, né? Como é que você vê esse assunto? Sim, a Polícia Federal trata dessa questão, assim, no cumprimento das leis dos decretos, né? Na verdade, a Polícia Federal não elabora nenhum decreto, nenhuma regra quanto a isso. Mas hoje a Polícia Federal tem essa atuação na parte do SINARME, né? Na lei do desarmamento, né? Ficou essa atribuição para a Polícia Federal com relação a armas de uso permitido. E agora também, desses novos decretos, veio uma atribuição um pouco maior para a Polícia Federal, que veio todo esse recadastramento de todas essas armas que foram compradas aí nos últimos anos. Então, também foram recadastradas novamente na Polícia Federal, e que, assim, acho que quase que a maior parte foi recadastrada sem problemas nenhum, então não teve também nenhum prejuízo. Talvez tenha sido até positivo esse recadastramento, é mais uma informação que a Polícia Federal hoje tem a respeito de quem usa arma no país, quem tem arma, tudo. E a concessão do porte também ficou para a Polícia Federal. E a concessão de porte, né, muitas pessoas fazem confusão no que é posse e no que é porte. A posse é para a pessoa ter a arma na residência, né? E a pessoa não pode sair na rua com arma. Então, a posse, ela é para quem é CAC, né? Quem é colecionador, atirador, para quem faz o uso esportivo. Então, ele pode ter a arma na sua residência, fazer a segurança da sua residência, e pode também ir para o estande com uma guia de tráfico para poder praticar o seu esporte. Né? Agora, o porte seria a pessoa poder portar na rua o armamento, né? E isso daí foi
muito diminuído pela lei do desarmamento em 2003, e até hoje isso é lei, nunca mais foi alterado, desde 2003 ficou essa lei, que o porte é somente para quando existe a comprovação de uma ameaça, né? Tem alguns requisitos para comprovar essa ameaça, que a pessoa tenha que andar armado 24 horas e tem que ter esse porte. Então, hoje a gente tem essa lei, é feita muita confusão do que é porte, do que é posse, né? Se o cidadão brasileiro teria o direito ao porte ou não. Então, hoje a gente tem essa lei que acaba deixando uma certa subjetividade, porque tem que definir uma ameaça concreta, e aí precisa ser analisado caso a caso. Então, acaba tendo uma subjetividade na hora de analisar esse direito ao porte, que precisa ser analisado conforme o caso, e sempre buscando com que essa ameaça seja uma ameaça individual e concreta para aquele cidadão. Então, é muito restrito hoje alguém conseguir um porte de arma no país. A posse, não. A posse, preenchendo requisitos como atirador, como CAC, é muito mais simples, mas o porte ficou muito restrito, isso desde 2003. Então vamos falar agora dos grandes desafios, né? De todas essas missões aí que você listou da Polícia Federal, qual é que dá, na sua avaliação, dá mais trabalho para a Polícia Federal? O que é mais complicado e mais complexo em todas essas missões aí? Porque tem uma parte mais burocrática, essa do controle do armamento, das concessões de porte, né? de posse, e tem uma questão delicada, que é quando você vai efetivamente cuidar do combate ao crime organizado. O que toma mais tempo da Polícia Federal? Ixi, é difícil dizer, né? Assim, o que dá mais trabalho, porque todos esses temas, assim, a Polícia Federal tem uma atribuição muito larga, né? São muitas coisas, né? Então, todos esses temas acabam tomando bastante tempo, e os policiais acabam tendo que ir apoiar outros setores, né? Então, às vezes, você trabalha num setor, você precisa apoiar outros setores, e isso também é uma vantagem da Polícia Federal, porque às vezes um setor está precisando mais, então vão alguns policiais de missão para aquele setor, e para poder ajudar, para poder conseguir. Mas eu acho que assim, não existe um setor ou outro, ou um trabalho ou outro que dê mais trabalho. Eu acho que todos os trabalhos são. Cada tipo de trabalho é individual, né? É um trabalho diferente do outro, né? Como cada operação é uma operação diferente da outra, cada missão pode ser, às vezes a gente sai para uma operação às 4 da manhã, você acha que vai voltar, sei lá, vai voltar 10 horas depois da operação, né? Que você vai ficar 10 horas amarrado, né? Sem almoçar, sem tomar café da manhã e tal. E, de repente, a operação acaba em 2 horas. Às vezes você sai achando que a operação vai durar 5 horas, e às vezes dura 24 horas, 30 horas. Então, sempre é complicado, né? Porque nunca a gente tem hora para sair, mas não tem hora para voltar. Então, isso é certo. Na polícia é certa a hora para sair. Agora, a hora para voltar, a gente já sabe que não tem. Então, quem estiver esperando, não espere, porque é só quando acaba a missão. Com relação ao efetivo, como é que vocês, dos sindicatos, avaliam aí, da Polícia Federal, o quantitativo hoje da Polícia Federal é suficiente para tanta missão? Ou pode e deve aumentar? Deve aumentar. A gente tem um efetivo muito pequeno, né, para cumprir todas essas missões no Brasil inteiro, né, patrulhar, cuidar de fronteiras, aeroportos, portos, delegacias. É uma extensão muito grande, e o efetivo nosso é um efetivo muito reduzido. Então, assim, a gente precisa, né, de concursos, a gente precisa, porque a gente sempre esbarra nesse problema de falta de efetivo, e assim, sempre quando a gente consegue já ter um concurso, sempre já tem um déficit grande de pessoas, porque já estão aposentando, às vezes acabam pedindo exoneração, mas a gente sempre tem um déficit muito grande
e aí quando a gente abre outro concurso, acaba nem preenchendo as vagas que a gente precisa. Então, é muito importante, sim, que a gente mantenha sempre fazendo concursos e busque aumentar esse efetivo, porque o efetivo ainda, por mais que a gente tenha conseguido um aumento substancial aí nos últimos anos, ainda é um efetivo muito pequeno e ainda estamos defasados com o que seria o ideal e com o que já tivemos. Qual é a atividade hoje que está demandando mais pessoal, mais gente? É o combate à corrupção, é o trato de fronteira? O Brasil, o tamanho da fronteira brasileira é absurda, né? Você teria que ter uma colaboração também melhor, talvez, das Forças Armadas, de um aparato tecnológico para dar conta disso. Mas qual é a outra atividade? Quais são as atividades da Polícia Federal que demandam mais gente? O efetivo combate ao crime organizado também demanda muito mais gente? Sim, também demanda muita gente, e a gente tem delegacias especializadas e assim, eu acredito que fica até difícil a gente mensurar o que está sendo mais demandado ou não, porque como eu falei, às vezes um policial ele trabalha no setor, mas ele fica emprestado em outros, né? Então, hoje eu não tenho esses dados em fontes abertas para poder mensurar exatamente qual setor está sendo mais demandado no momento, mas basicamente o que a gente vê nos noticiários é o que a PF trabalha mais fortemente, né? O que acaba aparecendo mais, porque acaba indo para notícias públicas, tudo, né? Que é esse trabalho contra o crime organizado, contra tráfico de drogas, contra a corrupção, tudo isso, e é um trabalho que vai continuar, né? Nós temos aí mais de 20 anos aí de uma certa autonomia funcional, e lógico que decisões judiciais, tudo isso tem que ser cumpridas, né? O policial ele não pode entrar no mérito de se essa decisão deve ser cumprida ou não, até porque, na maioria das vezes, ele não tem acesso ao processo, ele só tem acesso à ordem judicial. Então, ele não tem nem como saber quais foram os argumentos utilizados para aquela ordem. E ele é obrigado a cumprir, então a gente tem essa obrigação de fazer os cumprimentos de todas as ordens judiciais, mas a Polícia Federal é formada por profissionais extremamente capacitados e comprometidos com o trabalho. Então, a gente sabe que não tem preferência ou qualquer coisa assim. O que tiver que aparecer de forma técnica sempre vai ser apurado, vai ser investigado, né, de uma forma dentro do nosso estado, do nosso estado de direito, dentro das leis. Isso vai ser sempre apurado pela Polícia Federal, e a gente acredita e confia, né, no trabalho. Muito bem, o Coronel Eugênio Moretson faz uma pergunta aqui bastante interessante. Ele pergunta: sempre teve na PF uma referência como polícia de investigação competente. Hoje ele diz que os policiais federais equipados como SEALs americanos, né? Ele pergunta para você: isso é um reflexo do que ele chama de síndrome da caveira? O policial tem que usar realmente roupa camuflada? Como é que é isso, Suzana? Como é que você vê isso? Então, Cria um pouco de folclore, né, em cima dessa questão do policial, né, do estilo, o que você vê o filme, né, você vê aqueles filmes americanos, né, o CSI, aqueles policiais SWAT, né, então você pensa, a Polícia Federal tem que ser exatamente igual àquilo lá? Não é por conta de filme ou tudo que a gente faz hoje na Polícia Federal, existe um estudo técnico. Então, assim, até para a escolha de cor de uniforme, do que vai ser utilizado, existe um estudo técnico, né? A gente tem a Academia Nacional de Polícia, com profissionais treinados que fazem esse estudo, e aí eu acho que ele está se referindo aos grupos táticos, né? Que é o GPI e o COT, eles usam roupa camuflada. Então, assim, os grupos táticos, eles adotaram essas roupas camufladas de uma forma técnica, porque entenderam que essa roupa seria melhor para eles trabalharem
em certas áreas, né, e principalmente nas áreas onde predominantemente eles fazem as operações, geralmente nas cidades mesmo, porque nas cidades esse tipo de roupa camuflada, ela aparece menos, né? Então, quando a gente usava o uniforme preto, você acaba ficando mais até um alvo mais contundente para ser visto em determinados locais do que com uma roupa camuflada. Então, tudo tem um motivo, né? E acho que os filmes que copiaram os próprios grupos táticos que já tinham adotado esse uniforme, né? E lembrando que também cada país tem uma camuflagem diferente por conta da sua vegetação, da sua geografia, e aqui a adoção aí passou aí por uns quesitos técnicos tudo e foi entendido que para eles seria o mais adequado para o tipo de operação de trabalho deles. Bom, no seu currículo consta lá você como professora da Academia da Polícia Federal. Vamos lá, quem entra para a Polícia Federal, o que aprende? O que efetivamente você aprendeu? Você chegou lá como uma advogada formada, passou no concurso, e aí, como é que é essa formação do agente federal? Básica. Basicamente, é tudo que você precisa para ser um policial, né? Uma carga. A minha academia foram 4 meses e meio, interno lá, então, assim, de aulas de segunda a sábado, com muitas provas. Então, a gente tem uma classificação, a depender da classificação da academia, a gente vai fazer a escolha de vagas, então a gente acaba tendo que se dedicar bastante. E as provas são desde provas teóricas como provas práticas. Então, a gente tem aula de defesa pessoal, de armamento e tiro, de legislação, tem aula de investigação, técnicas de investigação, técnicas de vigilância, de abordagem, de técnica de orientação e navegação, rádio. A gente tem aulas e assim, e não perde para nenhuma polícia das melhores polícias de ponta do mundo, né? Depois eu tive a oportunidade de fazer cursos em outros países e realmente a nossa doutrina que a gente tem aqui no Brasil, dentro posso falar da Academia Nacional de Polícia da Polícia Federal, não perde em nada para nenhum país do mundo em termos de técnica, e talvez alguns países aí tenham um pouco mais de recurso, mas mesmo assim hoje a gente tem bons recursos, a gente tem tido aí uma polícia muito bem formada, né? E eu sei que tem policiais do Brasil que são convidados para dar curso fora do Brasil, né? Policiais do BOP, policiais aí de algumas forças táticas, tudo aqui do Brasil, foram convidados para dar aula nos Estados Unidos, Europa, para as principais polícias do mundo. Então, acho que hoje a gente tem um conhecimento muito bom aí e acredito que não é só na Polícia Federal, acredito que sejam nas outras polícias aqui do Brasil também. Na sua visão analítica e crítica, no que a Polícia Federal brasileira pode melhorar ou tem que melhorar imediatamente? Do que a polícia brasileira tem que melhorar. Eu acho que, assim, ainda falta estrutura, né? Acho que ainda falta tecnologia para a polícia, porque a tecnologia ela é muito rápida, então a gente ainda está, apesar da gente já ter melhorado muito, né, e já ter uma outra realidade de 20 anos para cá, eu digo, acho que quase na maioria das polícias brasileiras hoje, eu acho que já tem muito mais equipamento do que se tinha, mas eu acho ainda que a gente precisa buscar mais tecnologia, né? Eu acho que isso não é só a polícia, eu acho que isso o país, né? O nosso país precisa investir mais em tecnologia, porque é o futuro, né, do mundo. Eu acho que os outros países estão investindo nisso, quem não investir vai ficar para trás, então eu acho que é a hora, eu acho que não tem como esperar, e o próprio crime está ficando cada vez mais tecnológico, então as pessoas falam, não vai ter mais dinheiro de papel,
vai ter, então não vão te assaltar mais na rua. Lógico que vão, porque não tem mais o dinheiro de papel, mas tem o Pix, né? Tem o celular, então, e cada vez o crime vai se especializando mais. Então, eles também vão conhecendo mais tecnologia, vão tendo acesso, tudo, e se a gente não se prepara também, a gente não consegue acompanhar. Então, eu acho que o principal é isso, é investimento, que eu pensaria para o futuro hoje das polícias, seria investimento em tecnologia. Bom, aquela grande questão, precisa de investimento, agora investe com recurso. Onde é que a gente consegue recurso para a polícia? Onde é que se consegue recurso maior para a Polícia Federal, por exemplo? Temos aí os fundos, né, brasileiros criados para bancar a estrutura das polícias. Mas quais são as outras fontes de recursos que poderiam e devem existir, na visão de vocês, do Sindicato da Polícia Federal, para melhorar essa questão do orçamento da Polícia Federal? Uhum. Vocês fazem lobby no Congresso em relação a isso, não? Sim, eu não digo lobby, né? Mas existe acompanhamento de projetos. Eu sei que acho que todas as polícias fazem um acompanhamento dos projetos da área de segurança pública, né? São chamados a serem ouvidos. Então, nós, como sindicato, nós acompanhamos muitos projetos, as instituições também, e são convocadas a opinarem nesses projetos de segurança pública e onde serão aplicados os recursos. Então, eu sei que, eu não diria que seria lobby, mas seria participação dentro da democracia de quem conhece a parte técnica, né, a opinar sobre o assunto. Então, hoje eu acredito que, acho que quase todas as instituições de segurança pública acabam tendo alguma participação e porque são convocadas, né, ou pelo menos deveriam, se não forem, ou não estiverem sendo, deveriam ser convocadas. E nós, como sindicato e as entidades de classe, costumam acompanhar, sim, os projetos e costumam acompanhar principalmente os projetos de reestruturação da categoria, né, de reestruturação da instituição, porque podem refletir na própria categoria, no próprio trabalho dos policiais federais. Então, isso daí tudo a gente sempre acompanha, muitas vezes também somos convidados a participar, até em audiências públicas e representando a classe policial federal. Mas eu acho que, como outra forma, a gente sabe que alguns países, os Estados Unidos mesmo, tem leis que parte do dinheiro que é apreendido pela polícia pode ser revertido para o combate ao mesmo tipo de crime, né? Então, hoje a gente não tem exatamente isso no Brasil, né? A gente tem alguma coisa com relação à lei de entorpecentes na Constituição, mas não é algo tão direto, né? Isso é convertido para a União, não é convertido exatamente, diretamente, o que aquela instituição policial aprendeu, poderia já ser diretamente convertido. Talvez isso pudesse ser uma forma de reaparelhar a polícia sem ter que pesar tanto no orçamento que já estaria definido, né? Seria um outro dinheiro, uma receita que não estaria prevista, que estaria entrando, e que parte dessa receita poderia ser reaplicada para que se busque um aparelhamento melhor. Então esse é um tema que merece debate. Co-Security às ruas, de volta para você. Nosso programa trata toda semana sobre essa questão da segurança colaborativa. Como é que você está vendo? De que forma que a Polícia Federal, por exemplo, pode colaborar mais nos projetos que vêm sendo desenvolvidos atualmente de segurança colaborativa? Hoje, vários estados já têm os seus CONSEGs, os seus conselhos de segurança. A Polícia Federal pensa, de alguma forma, de participar também desse tipo de conselho? É uma possibilidade? Já está acontecendo? Ou é um plano ainda no horizonte? Olha, na verdade, assim, eu não posso falar em nome até da Polícia Federal, né? Porque hoje eu represento os policiais federais e não exatamente o órgão. Mas eu acredito que existe, sim, participação
da Polícia Federal dentro da sua atribuição. Então, como todas as polícias têm a sua própria atribuição e fazem a participação, acredito que a Polícia Federal também tem, dentro do seu organograma, tem projeto de participação dentro da sua esfera de atribuição, porque é uma polícia que sempre trabalha com a sociedade, sempre é uma polícia pró-cidadã, é uma polícia que busca estar junto com a sociedade, né? Então, eu acredito, e eu acho que essa parceria de sociedade e polícia é muito importante, né? De segurança privada também, porque são forças de segurança trabalhando em conjunto, né? Eu acho que não pode ter preconceito ou vaidade. Eu acho que estão todos aqui com o mesmo objetivo, que é trazer mais segurança para a sociedade, e eu acho que é muito importante quando todas as forças conseguem se juntar e trabalhar em conjunto, cada um dentro da sua esfera, né? Muitas vezes a segurança privada tem mais recursos, né? Recursos que às vezes a segurança pública não tem, mas a segurança pública tem outros meios que podem colaborar com a segurança privada. Eu acho que essa união é muito importante, e isso vai ajudar a só trazer mais segurança para a população. Eu acho que é muito válido, sim. Eu acho que e o trabalho que eu vejo, tenho acompanhado da Cossecurte, tenho achado muito interessante e muito importante, né? Eu vejo que tem muitos totens aí nas ruas e que eles têm funcionado, não têm sido depredados e que estão contribuindo com essa vigilância, né? Porque o fato de ter câmeras nas ruas, de ter esses totens, já evita bastante coisa que aconteceria ali naquela região. Então, isso daí já é E o fato de ter uma empresa de segurança privada que está tomando conta, desonera o serviço público, que pode investir em outras questões para colaborar também com a segurança. Então, é muito interessante, sim, essa parceria. Parabéns pelo trabalho. Então, essa integração você vê como fundamental, né? A iniciativa privada, que, aliás, na área de segurança é fiscalizada pela Polícia Federal, pode colaborar muito mais nessa questão tecnológica da segurança, né? Para que a polícia possa sobrar. Aí sobra o material humano da polícia para outras atividades mais focadas, né? Sobretudo investigação, né? Sim, exatamente. E até a condução de algum suspeito que tiver, enfim, que tiver agindo nessas áreas, né? Só que aí você diminui, como você falou, diminui muito a quantidade de policiais que você tem que deixar ali só para tomar conta da região. Então, é muito importante, sim. Às vezes, o Estado, às vezes, não tem os recursos disponíveis no momento para poder colocar isso de forma tão eficiente, né? E manter, né? Porque muitas vezes consegue colocar, mas não consegue manter. Então, dura ali alguns meses, mas depois já foi depredado e não está tendo mais efetividade. Então, é muito importante, sim. E acho que essa integração é pensar por aí, né? Porque a segurança pública interessa a todos, né? E é uma responsabilidade também de todos nós da sociedade, né? Acho que tudo que passa, que nos afeta, é responsabilidade nossa. Então, acho que cada um agindo ali dentro da sua competência vai conseguir melhorar muito as coisas, né? Porque a questão da segurança pública já virou uma guerra, né? Então, virou a polícia não vai conseguir ganhar essa guerra sozinha, né? A gente precisa que a sociedade esteja junto, né? Que as empresas privadas, que a segurança privada, precisa que todo mundo esteja junto para combater esse inimigo comum, porque a quantidade hoje que a gente tem de crimes e de perturbação que a sociedade, que o cidadão de bem tem enfrentado, é uma quantidade absurda, né? Então, e tem se proliferado cada vez mais. A gente vê que o sistema não tem absorvido. Então, cada hora e as leis também têm dificultado um pouco, porque as leis, em vez de oferecer uma punidade e oferecer uma resposta para quem cometeu os crimes, muitas vezes acaba tendo situações muito brandas que ele sai simplesmente impune e o crime acaba compensando. Então, hoje são situações como
caneleira eletrônica, tornozeleira eletrônica, audiência de custódia. Então, uma série de facilidades que, às vezes, ele vai cometer 30 vezes um crime, sai na audiência de custódia depois de cometer mais de 30 vezes o mesmo tipo de crime. Então, qual é a punição? Vai valer a pena, né? Fica muito difícil. E esse combate tem que vir de todos nós. Eu acho que a sociedade tem que se indignar com isso, se indignar com essas leis para que os nossos parlamentares modifiquem essas leis e tragam leis mais rígidas que tragam uma punição. Senão, não tem diferença entre quem faz o certo e quem faz o errado. Com certeza, é a luta contra a impunidade que tem que vir junto com outras correções do próprio sistema policial brasileiro, né? Por exemplo, a gente tem que ter hoje uma campanha séria contra abuso de autoridade, mas, ao mesmo tempo, você também tem que ter a autoridade respeitada, né? Porque a gente aqui no Brasil tem os dois limites absurdos, né? Ora, você tem aquele bandido que desrespeita completamente a autoridade e, em algumas situações, e muitas até, a autoridade que está exagerando na dose, né, da punição que ela tenta aplicar. E, no final, a gente acaba não tendo um sistema punitivo efetivo, que dê exemplo, né, que faça com que o jovem veja que não é interessante fazer parte do crime. A gente lembra do filme do Batman, né? Antigamente, o Robin sempre dizia para o Batman, o crime não compensa, né? Hoje o Robin aqui no Brasil estaria desempregado, né? Ele não ia poder, ele falar isso, o pessoal ia rir na cara do Robin, né? Se ele dissesse isso para o Batman, né? Estamos numa situação aqui. Boa noite, Suzana, boa noite, Marcel. Interessante esse ponto que a Suzana colocou sobre não cabe mais aquele argumento, eu pago meus impostos, então eu tenho direito à segurança, à educação, né? Hoje é essencial que a população ela se movimente um pouco mais. Inclusive, essa união empresa privada e órgão público tem dado muito certo. Já dá certo em outros países esse tipo de ajuda, né? Porque, como nós falamos, no Brasil é tudo muito burocrático. Então, para uma empresa assumir um setor de segurança, para fornecer um material consolidado para a Polícia Federal, Civil, Militar, é uma burocracia gigantesca, a licitação. Vence a licitação quem paga menos. Quem cobra menos, no caso, a empresa privada. Quem cobra menos não tem condição de sustentar um serviço com qualidade, com equipamento de qualidade. Então, os projetos até começam bem intencionados, mas a hora que, como a Suzana comentou, é necessário uma manutenção, já se perde o negócio. Abre chamado, abre um documento, envia para 1000 setores, e aí o dispositivo está lá, inútil, e aí é só ladeira abaixo. Então, essa parceria, esse ponto colocado é muito importante. Então, hoje, inclusive, empresas sérias, como a própria EcoSecurity, são homenageadas e recebem certificados como agradecimento pelo material que tem fornecido para o órgão público, para a Polícia Militar, para a Polícia Civil, para o SAMU, né? Questões crime é um dos pontos apenas que nós tratamos. Mas eu achei isso muito bem colocado. É necessário a gente sair da caixinha e todo mundo se unir, porque o negócio tem de mal a pior. É como a Suzana disse, o dinheiro está saindo do mercado, está vindo sequestro porque tem Pix, né? Então está sendo até mais rentável, porque antes o ladrão roubava R$50 na carteira. Hoje ele limpa a conta do cidadão de bem aí em segundos, né? Então, a tecnologia está ajudando muito na segurança, mas também está, de certa forma, favorecendo a bandidagem, porque eles estão também se situando dentro do ramo de atividade deles, que hoje já consideramos um trabalho, né? Uma função. Hoje a minha função é ser ladrão. Então, eles já estão se preparando para isso também, eles estão ficando sempre muito, muito atentos a isso. Então, é bem interessante. Eu gostei dessa colocação da Suzana, faz total sentido. Marcel Bussolini Marques, esse gancho que o Rogério Almeida colocou é fundamental, né? Hoje, cada vez mais, é importante essa atuação da iniciativa privada colaborando com o setor público, sobretudo nessa área da segurança, que é uma área cara, que demanda tecnologia, demanda expertise e demanda, inclusive, o espírito de integração colaborativa com a sociedade. E a EcoSecurity tem feito exatamente esse papel, né, Marcel? Bom, boa noite, Suzana, Serrão, Rogério, todos que estão nos acompanhando.
É isso, Serrão. A CoSecurity tem contribuído muito aí, né, com os órgãos de segurança, entregando todo o material para investigação, até um breve histórico do que nos é relatado, né, imagens, fotos, e isso é importante, né? Nós temos aí a criação do SUSP, né, que tem todos os órgãos aí, né, Polícia Federal, polícias rodoviária, tá certo? Ferroviária, Polícia Civil, Polícia Militar, né? Bombeiro, GCM, e a sociedade contribui muito, né? Através das empresas de segurança, que são regulamentadas, empresas sérias, certificadas, para entregar todo esse material. Então, acho que isso é muito importante, né? Para uma cidade inteligente, que a gente sempre fala em cidade inteligente. Tem o programa lá, o Smart Samba da Prefeitura, né? Que deve estar entrando logo em substituição ao City Câmeras. Temos também o Muralha Paulista, né, que eu acompanho muitos municípios, mais de 600 municípios integrados com a Secretaria de Segurança Pública. Então, a sociedade contribui demais, né, para a entrega das informações, e acho que elas têm que ser bem utilizadas. Então, estamos sempre à disposição para ajudá-los. No trabalho da CoSecurity, de que forma, de maneira prática, o que a CoSecurity tem feito para ajudar nessa questão da segurança pública? Para quem não conhece, como é que funciona o seu trabalho, por exemplo, na CoSecurity, Marcel? Bom, Serrão, sempre, né, ali participando dos CONSEGs, né, os Conselhos Comunitários de Segurança, acompanhando o trabalho do PVS, que é muito importante, da Polícia Militar, né, que trabalha ali em cada rua, né, a companhia da PM trabalhando em cada rua do bairro. Então, com todo esse treinamento, né, com a nossa central de monitoramento, tendo todos os procedimentos de como deve atuar no caso de um roubo, de um furto, um estelionato, um acidente de trânsito, né, uma pessoa passando mal, uma pessoa perdida. Outro dia tivemos um caso de um idoso, né? Então, sempre entregando todas essas informações para os órgãos de segurança. Muitas vezes até sem o boletim de ocorrência, que a gente já manda antecipando esse tipo de informação, já para auxiliar ali na investigação, né? Então, isso depois é complementado com boletim boletim de ocorrência, muitas vezes, né? E hoje, por exemplo, eu tinha mandado as informações do DP, que eu sempre verifico o endereço ali na localização do CONSEG, que DP que pertence, né, àquela rua, né? Olha, não é aqui no Brás, é no Alto da Moca. Então, já direcionamos o e-mail ali para outra delegacia. Então, é muito importante isso também, que eles nos solicitam as imagens. Então, quando a gente verifica alguma ocorrência, né, hoje fomos comunicados por um comercial de um problema que teve, que ele viu no Instagram, lá na Frei Caneca, na região da Consolação, e já comecei a pesquisar as imagens, assim como a nossa central também, para deixar isso armazenado, porque provavelmente os órgãos de segurança vão pedir essas imagens. Então, a gente sempre está trabalhando em conjunto, né, com a segurança. Muito bom. Rogério Almeida, a turma que quer conhecer a CoSecurity, que quer ver como ter acesso aos nossos produtos, o que faz, quais são os produtos e aquilo que é o mais importante, quanto custa, é caro, barato, como é que é isso? Serrão, nós temos hoje 12 comerciais executivos com mais de 10 anos de mercado de segurança. Isso é uma exigência da CoSecurity, alguém saber o que está fazendo, saber desenvolver o projeto, fazer análise tática baseado no que tem na região e como diminuir o ponto cego da área para realmente o serviço ser um serviço que faz sentido, que vai somar com as autoridades e com o cliente principalmente, tá bom? Mas para ter acesso a um desses comerciais, é só a pessoa ligar no 3393-1742, que vai ser direcionado um especialista de segurança no dia e hora de preferência do cliente para fazer esse estudo e passar com detalhes como a segurança colaborativa funciona. Todo o processo minucioso é uma segurança colaborativa. A CoSecurity não trabalha sozinha. O cliente faz sua parte, a vítima faz sua parte, a polícia militar faz sua parte, a civil faz sua parte. Quando a engrenagem roda de forma adequada, o final é feliz sempre, tá? E o custo, ele gira em torno de 389 até 749 a mensalidade. Esse é o teto, R$ 749, o produto mais caro, Tower, que tem aquela presença marcante,
tudo mais. É algo que, dividido num condomínio, isso pulverizado em apartamentos, dá menos de R$10 por apartamento e tem um serviço perfeito. É um serviço que, imagina, a doutora Suzana está aqui, quanto tempo demoraria para juntar imagens de, em média, 2.500 câmeras. Nós temos 2.500 câmeras em São Paulo funcionando com resolução excelente, uma central de monitoramento totalmente preparada para juntar essas informações e, com maior agilidade, fornecer a quem tem o poder de atuar, no caso, a polícia. Né? Então, vale muito a pena conhecer, saber quantos dispositivos já tem na sua região, os pontos cegos e como você pode contribuir para que a gente consiga devolver as ruas de volta para o cidadão de bem. Então vai lá, acesse cosecurity.com.br, ou então qual é o telefone? De novo, repete aí o telefone para quem quiser contactar a Cosecurity. 3393-1742. 3393-1742. É isso aí, Cosecurity trazendo as ruas de volta para você. E o nosso tempo é implacável, o tempo passa, o tempo voa. Esse programa está sempre numa boa, mas está acabando. Então, Marcel Bussolin Marques, seu balanço final sobre o nosso programa Cosecurity 70. Não é mole não, hein? Setentinha, vamos lá. Bom, Serrão, um agradecimento, né, em nome da Cosecurity para a Suzana, né, que nos informou aí as atribuições dos policiais federais, né. Tivemos anteriormente Polícia Civil, Polícia Militar, GCM já participando do nosso programa. Então, acho que é muito importante, né, essas informações para a sociedade, ainda mais para uma pessoa que tem um total conhecimento aí das atividades, né, tanto como agente especial da Polícia Federal, como presidente do sindicato. Muito obrigado, Suzana, pela sua participação. Legal. Suzana do Valmur, sua saideira nesse programa Cosecurity 70. Imagina, obrigada a vocês pelo espaço, obrigada a Cosecurity, Serrão, Rogério, Marcel. É importante esse espaço aqui para a gente mostrar um pouquinho do trabalho dos policiais federais e agradecer a todos que acompanham aí o nosso trabalho. Obrigada. Muito bem, toda quarta-feira você sabe que às 20 horas, 8 da noite, tem o nosso programa Cosecurity Segurança Colaborativo. Então vamos lá, primeiro procedimento. Não se esqueça de se inscrever no canal da Escola Superior de Segurança. Outro pedido fundamental, deixe aquele seu like aqui embaixo, né? O like é fundamental para ajudar a divulgar sempre os programas que a gente faz. Você vai lá no nosso acervo, você vai acessar programas de alto nível no site, no YouTube da Escola Superior de Segurança. Então, toda quarta-feira a gente está por aqui, contando com a sua audiência, a sua colaboração, a sua interação e sempre discutindo assuntos relevantes para melhorar a qualidade da segurança pública, para implantar no Brasil esse conceito importantíssimo de segurança colaborativa. Então, participaram do nosso Cosecurity 70, Suzana do Valmur, presidente do Sindicato da Polícia Federal em São Paulo, Marcel Bussolin Marques e Rogério Almeida, da nossa equipe Cosecurity. Quarta-feira que vem, 20 horas, 8 da noite, a gente está de volta com mais um programa. A todos um grande abraço, fiquem com Deus e até lá. Boa noite. Cosecurity é uma startup de tecnologia que, através do compartilhamento de câmeras de vigilância e central 24 horas, amplia o conceito de segurança privada para a segurança colaborativa. Somos a mudança que você esperava para trazer mais tranquilidade para a sua região. Cosecurity, as ruas de volta para você.